Alguém no fundo do vagão teve a brilhante ideia de acionar o botão de emergência, aquele que abriria todas as portas da composição. O famigerado botão vermelho que fica dentro daquele potinho de acrílico. Xavier sempre teve curiosidade em quebrar o potinho e apertar o botão para ver o que acontecia. Mas não naquele momento. As portas se abriram. E na sua cabeça, a única sensação que ficou gravada era do seu fone de ouvido gigantão, que tocava o Bohemian Rhapsody. Xavier queria ser cineasta. Era a vibe dele depois que assistiu A Cidade de Deus. Entrou nessa onda, nesse sonho besta de adolescente e não saiu mais. Então, quando as portas se abriram, ele viu tudo em câmera lenta. Crianças, velhos e mulheres entrando em câmera lenta, enquanto o Fred cantava com sua regatinha branca e seu bigode sexy. Encostou à parede para assistir ao formidável espetáculo de carne humana sendo dilacerada. Os seres de gravata vinham com as órbitas embranquiçadas, destroçando órgãos internos, devorando orelhas e narizes com uma violência lancinante. E o Fred Mercury dizia aos ouvidos de Xavier: isso é real ou isso é só fantasia? De fato, o vendedor de camisetas de rock estava preso num desmoronamento sem escapatória da realidade, pois até no teto já se ouvia fortes pancadas, e a canção continuava esquecida e internalizada em seus ouvidos, enquanto um sujeito magro, vestindo terno vinho de crente 2 números maior, com a face desfigurada, vinha grunhindo em sua direção. E o Fred cantava: mamãe, eu não quero morrer, eu nem queria ter nascido. Que merda, Fred, pensou Xavier, ao ver que no vagão se desenhava uma cena tarantinesca. Quando finalmente o terno vinho chegou ao seu cangote, pronto para mordê-lo, sentiu a pele regelar. O que lhe impediu foi a mulher gorda, pois, empurrada por um adolescente de cabelo verde, veio parar entre o jovem Xavier e o sujeito disforme, cuja fome insaciável encontrou acalanto nas carnes vigorosas da mulher, que experimentou com profundo terror o seu colo ser vorazmente atacado pelos fedidos, que disputavam tenazmente cada centímetro da sua carne, até enfim alcançarem as batatas mastigadas ainda em processo de digestão. Xavier continuava segurando a carcaça da ex-obesa como um escudo e percebeu que, se aguentasse mais um pouco, poderia se arrastar até o outro lado, finalmente saindo do vagão pela janela, que a essa hora jazia completamente estilhaçada. Era sua única oportunidade, pois os próprios mortos já voltavam à vida minutos depois de cessarem suas centelhas divinas. E assim, os que foram atacados despertaram para atacar. E as coisas começaram definitivamente a ficar impossíveis. Finalmente, o vendedor conseguiu se desencilhar do último mormente que o segurava e ganhou o corredor escuro. Entretanto, ao chegar próximo à estação do Anhangabaú, percebeu que o mundaréu de mortos enegrecia a saída do túnel, tornando a passagem impossível. Estava definitivamente cercado, com seu blusão de moletom todo manchado de sangue e mostarda, os cabelos pingando suor e louco para não morrer virgem. A mina da loja da frente? Perguntou certo dia o Nelson. Ah, eu já fiquei com ela. Você sabe que tá mentindo. Eu sei que você sabe que tá mentindo. E você sabe que eu sei que você tá mentindo, Nelson. Ah, você é mó vacilão, Chave. Todo mundo já pegou a Jenny. Só você fica pagando de apaixonadinho. Eu já passei a vara. Nelson arrumava o enorme babado do seu uniforme de trabalho. Pois vamos lá então perguntar pra ela.
Desafiou o rapaz saindo de trás do balcão. Não, pô, você tá louco? Puxou Xavier pela manga da camisa listrada vermelha. É claro que ela vai negar, né? Você que é o maior saco de vacilo, Nelson. Você nunca pegaria Jenny. Ué, e por que não? Porque você é gordo e tem tetinha e tá vestido de palhaço. Pelo menos eu não sou virgem. Sorriu com maldade, apertando seu nariz vermelho. A Jenny sabe que você é virgem? Eu vou lá perguntar. Agora é do Xavier que quase perder o equilíbrio puxando o amigo pelo macacão colorido. Ei, rapaz! Gritou o seu Yugi lá de dentro do depósito da Lady Rock, a loja que o Xavier trabalhava. Manda o Bozo embora e dobra essas roupas. Te vejo mais tarde na fila do banco, cabaço. Falou, Lady. Despediu-se passando pela loja onde Jenny trabalhava. E aí, princesa? E aquela moral pra mim? Vai dar quando? Jéssica olhou para o jovem que andava pelas ruas do centro com um macacão colorido, sapatos enormes e nariz vermelho. Além, é claro, da sua peruca rosa cacheada. Eu já falei pra você não ficar dando corda pra esse idiota. É gente assim aqui do centro que te derruba. Esse moleque é curva de rio. Pois o curva de rio que logo mais iria tirar o Xavier da maior furada da sua vida. Pois o dono da Lady Rock provavelmente já estaria morto naquele momento. E o rapaz estava prestes a seguir o caminho do chefe, com uma única diferença. Aliás, duas. Iria morrer pobre, sem o salário do mês e virgem. Estava ali todo ferrado, pronto para morrer num apocalipse zumbi. Justamente o tipo de fim do mundo que ele mais aguardava. Tinha feito até um caderninho para anotar táticas de sobrevivência caso ocorresse. Tudo fruto das tardes ociosas que passava encostado no balcão olhando para a mina nova da loja na frente. Outro dia ela veio falar com ele, a Jenny. Ele quase caiu da banqueta alta atrás do balcão, tentando esconder o caderninho cheio de ETs desenhados. Ela percebeu a manobra de Xavier e riu. Ele ajeitou seus óculos e arrumou a franja de psicopata que ele insistia em usar. A parada da franja era para esconder uma cicatriz hedionda que vinha do limite do couro cabeludo com a testa e viajava sentido atrás da orelha para o outro lado, como uma puta centopeia, atravessando o crânio em diagonal, fruto de um tombo de bicicleta que levara quando tinha 12 anos. Desde então, ouvia zumbidos. Conversavam trivialidades, bandas, quadrinhos, quando as tardes com poucos clientes se tornavam ociosas. Você é o maior Zé Modinha, acusava Jenny sem piedade, fazendo um jogo de cabelo que sinceramente o deixava maluco. A DC sempre será melhor. Que nada, nunca chegarão aos pés da Marvel no cinema, defendia o rapaz. Clássico é clássico, menino. Cinema é modinha. Eu quero ver se garantir nos quadrinhos. Jenny argumentava com segurança. Já estava decidido a chamar a menina para dar um rolê na Augusta à noite. Mas a coisa toda dos zumbis estava, com certeza, destruindo seus planos. Ainda mais naquele momento em que sua mochila estava sendo puxada pelos fedidos. Não queria perder suas coisas. Embora pouca utilidade, teria um Discman retrô, cartas do Pokémon, um pacote de bolacha e camisinhas vencidas. Desse jeito, com essa camiseta do Homem-Aranha, nem mosquito vai querer te chupar. Bluetooth tinha razão. Xavier era tímido e nerd, mas naquele momento aquilo não fazia a menor diferença. Era preciso agir rapidamente. Uma ideia veio colocá-lo novamente no jogo, quando olhou o pequeno vão entre o par de trilhos. Ele era magro, talvez coubesse, e lá se jogou embaixo do trem, buscando o outro lado da composição como um soldado que se afasta da trincheira. Que merda, pensou. Já tinha visto todos os filmes, séries e quadrinhos do gênero, e sinceramente, quando acontece de verdade não tem graça nenhuma. A coisa toda fede. E o único sentimento é de nojo diante daquela goteira incessante de sangue que descia dos vagões apodrecidos. Além, é claro, de uma vontade surreal de sobreviver. Até o fim daquela manhã, quando tons alaranjados já escureciam o céu,
dando entornos assustadores ao centro da cidade, Xavier Carlos da Silva tinha a convicção de que a vida era intolerante ao extremo de preferir a morte todos os dias a ter que entrar naquela máquina de moer sonhos humanos que é o trem da manhã. De fato, ele torcia todas as noites antes de dormir para que um asteroide enfurecido acertasse o nosso planeta como uma bola de bilhar, para que assim ele pudesse enfim se libertar desse peso inútil que é a existência humana. Ele não queria viver. Vivia porque sua mãe o obrigava. A dona Maria Rosa da Silva, de quem ele herdara o sobrenome, devido à identidade desconhecida do seu pai. Ela não só o incentivava a permanecer vivo, como comia o cacete nele se houvesse alguma discordância nesse sentido. Viemos da rua, menino. Hoje temos um teto, comida e um lugar seguro para dormir. Você que vem com essas ideias de desistir, que eu arranco seus dentes. Rosa tivera uma vida incerta. As coisas pioraram quando foi despejada anos atrás, indo parar nas ruas. E de lá para Cracolândia, onde conheceu o lado obscuro da vida. Já tinha 25 anos, mas não estava preparada para o crack. Ninguém está preparado para o crack. Esteve perdida por uns dias, onde teve a impressão de ter conhecido um outro humano, igualmente perdido. Lembra-se apenas do homem vestir boas roupas, apesar de estar sujo e desgrenhado. Caminhava com uma calça de linho bege, imunda, camisa branca esgarçada e um chapéu panamá nas mãos. O homem não conseguia se livrar das vozes que lhe acompanhavam e nas drogas buscava uma fuga. Ficaram juntos por poucos momentos ou dias. Nenhum dos dois conseguiriam distinguir mesmo depois de anos. O homem do chapéu roto disse seu nome várias vezes. Isso a transtornava toda vez que tentava se lembrar, quando enfim, recuperada da crise, descobriu-se grávida. Um nome, se ao menos tivesse o primeiro nome. Teve de voltar às ruas da luz, agora barriguda, para procurar o sujeito. Este ninguém mais vira. E assim, Xavier Carlos nasceu da Silva, sem o nome do pai. Maria Rosa se converteu, arrumou um emprego de costureira, entrou na fila da CDHU e finalmente conseguiu seu pequeno apartamento na cidade de Tiradentes, o bairro mais distante do centro. Xavier cresceu imaginando ser filho de um herói mascarado, como um zorro, quando ouvia sua mãe contar sobre o seu pai. Ele falava bem, era educado, e apesar de estar tão perdido quanto eu, era gentil, apesar de sorrir pouco. E de todos os reveses ocorridos a Xavier, o de não ter conhecido o pai consistia na sua maior humilhação. E agora, no entanto, desejava com toda a força viver. Não para conhecer o pai, nem para salvar a mãe, que já vinha em estado avançado de sua doença, já adquirida em épocas da sarjeta. Ele queria viver, para fuder pela primeira vez na sua vida com a Jenny. E vocês podem menosprezar seu motivo de vida, mas só quem já teve 19 anos com a cabeça cheia de tesão sabe o que um jovem é capaz de fazer para conseguir a transa da sua vida. Ou pelo menos a primeira. Ele permanecia ali, debaixo do trem, se arrastando, tentando ao máximo viver para conseguir estourar seu cabaço enfiado entre as pernas da Jenny. Xavier Carlos se arrependia por ter tantas vezes pedido um final rápido e indolor para a gigantesca mediocridade daquela sociedade. E mergulhado no caos do lodo viscoso e rubro, ele tentava desesperadamente sobreviver. Já havia percorrido 2 vagões e estava no entroncamento do terceiro quando percebeu que o metrô começou a se mover. De novo. Seguia vagarosamente para frente, esmagando a horda de corretores, cabeleireiros, secretárias, enfim, todos os que tinham até poucas horas uma vida para viver. E agora? Bem, transtornados pelo vírus fatal, eram arrastados pela máquina, que atravessava lentamente a plataforma da estação, indo se chocar com a próxima composição, que jazia parada no próximo túnel. Mal teve tempo Xavier de se segurar no alabastro do entroncamento para não ser esmagado enquanto estava debaixo do trem.
Conseguiu se desvincular do vagão logo que a composição deixou a estação. Mas teria que ser rápido, afinal, a legião de andantes o aguardava dos dois lados. Conseguiu finalmente se esquivar até um daqueles corredores laterais, por onde andavam os funcionários quando faziam a manutenção das vias. Em uma escada de ferro, chegou a um pequeno depósito. Ali conseguiu deixar suas roupas, já em frangalhos, rasgadas pelos zumbis, e colocou uns trajes civis que algum funcionário deixou por cima do armário, para buscar depois do expediente. Talvez esse nunca mais volte do trabalho, pensou Xavier. Coitado. Coitado de mim. Com certeza esse funcionário não deve ter morrido virgem. A merda do apocalipse zumbi é você ficar pensando nas coisas que deixou de fazer em vida. Só que tem esse porém. Você ainda não morreu. Entre os andrajos, retirou seu celular e somente então se deu conta que ainda estava com seus enormes fones de ouvido pendurados no pescoço. Desligou o som e viu que havia uma mensagem no aplicativo. Era da Jenny. O áudio que ela mandou deixou Xavier em profundo sobressalto. Xavier, onde é que você tá? Putz, cara, aconteceu um negócio esquisito aqui. Você tá perto da galeria? Eu tô presa aqui no depósito. Eu tô em cima da loja. Eu tô morrendo de medo, Chave. O almirante tá esquisito, tá fazendo uns barulhos estranhos. Tá parecendo um cachorro com raiva. Cara, eu tô com medo. Por favor, vem me buscar. E agora, pensou o garoto, como é que eu vou chegar até a galeria do outro lado do Vale do Anhangabaú? Tentou mandar mensagem para que ela não tentasse fugir, mas os celulares já não tinham mais sinal. O jeito era sair à superfície, mas onde raios ele estava? Com certeza entre o Anhangabaú e a Praça da Sé. Disso sabia, mas a que altura? Saiu pelos corredores à procura de saída. À esquerda, achou um longo e estreito túnel que o levou de volta à estação. O problema era a nuvem de zumbis que infestava o saguão. Conseguiu, pela passagem lateral, ganhar uma escada final que dava à rua. Saltou na rua Líbero Badaró, ou o que sobrara dela. Com certeza já tinha visto coisas desagradáveis, mas o céu continuava com uma aparência detestável. Um amarelado forte, como se São Pedro tivesse tragado um imenso cigarro do diabo dentro do balde e expelido pelas nuvens. Ameaçava voltar a chover, enquanto dezenas de fedidos disputavam espaços na rua, ora dando encontrões, ora mordendo uns aos outros. Todos envoltos na maldita cortina da morte que se deitou sobre eles. Um deles, um sujeito bem vestido, porém molhado, segurava um pombo negro nas mãos. Olhava com muito ódio para Xavier, do outro lado da rua. Era detestável sua aparência. Seus olhos escalados transmitiam toda a dor que uma existência exaurida pode mostrar. Ele grunhia e tinha espasmos animais quando enfim cravou os dentes no peito do pombo, que soltou um pru muito longo e perturbador. Foi o pru mais nojento que ele já tinha ouvido. O homem engravatado continuou comendo a ave nojenta enquanto os outros doentes se aproximavam. O chão estava podre de sangue coagulado e restos de membros, cartilagens, olhos estourados. Até os cães ganiam de ódio depois de mordidos. Xavier sentiu o seu corpo tremer de repulsa e medo. As pernas continuavam estáticas diante de um enorme policial que vinha em sua direção, já entregue à obscura peste da morte. E ali percebeu que não conseguiria fugir. Desejou um final decente e rápido à sua mãe, a única parente conhecida em São Paulo, e fechou os olhos. Teria sido o seu fim, não fosse uma viatura em alta velocidade esmagar o policial que vinha alcançando o jovem. Xavier! Ô Xavier, caralho, aqui, porra! Era o Nelson, o cara vestido de palhaço. Estava no segundo andar de um prédio antigo do outro lado da rua. Fazia movimentos circulares com os braços, chamando-o. Fez que ia descer para abrir o portão. Xavier com muito custo atravessou e se meteu por entre a fresta que deixaram para ele. Estava salvo. Meu Deus! Encontrar seu amigo era um bom sinal.
Qualquer traço de familiaridade num ambiente de completa morte é consolador. Não conseguiu se privar de abraçar Nelson. Que merda, Chave, você tá fedendo. O que é isso no seu cabelo? É merda? Cara, é muito bom te ver. Xavier subia as escadas falando e pensando e gesticulando. Tinha uma muvuca no trem e uma mulher tirou batata frita da barriga de uma velha. Você acredita que o meu chefe morreu sem ter pagado o meu salário? Tá, Lady, para de viajar. O apocalipse zumbi chegou, meu nego. Agora é tudo que vai se danar mesmo. Já no segundo andar, após uns minutos de silêncio sem fôlego, finalmente esboçou ao amigo. E aí, caralho? Que porra foi essa que aconteceu? Perguntou Nelson, e o seu chapéu fazia barulhos engraçados enquanto os guizos balançavam. Todo mundo ficou doido, respondeu Xavier com as mãos entre os cabelos. E agora? Agora fudeu. Que merda. Você vai morrer virgem. Nelson sorria maldosamente. Tem algum plano? Perguntou Xavier. Olha, você já leu sobre isso e eu também. Continuou Nelson. O importante é sobreviver às primeiras 48 horas. É quando o pico explode. Depois que o primeiro baque passa, a maioria consegue encontrar uma saída. E onde você tirou isso, porra? Do YouTube. Você é inocente demais, Lady. Lady Rock era o seu apelido no grupo dos Mandrakes do Vale, pois trabalhava na loja com o mesmo nome, Lady Rock. Conheceu Nelson meses atrás, na 24 de maio. Ele ficava no calçadão vestido de palhaço, chamando os clientes para o restaurante, R$19,90 dentro da galeria. Para almoçar, patrão! R$19,90 com churrasco! Comida caseira, comida levinha, comida gostosa! Você faz seu prato! Por que você fuma vestido de palhaço, Nelson? Xavier colava no meio da tarde para juntos irem no vale andar de skate. Era a hora em que todos se encontravam para tirar um lazer antes de voltarem, cada um para suas casas. Foi sorte encontrar o Nelson Palhaço na Líbero. Estava esperando ter sorte também para atravessar o vale até a galeria do rock. Você ficou doido? Perguntou o Fricote, o nome de palhaço do Nelson. Ninguém consegue atravessar mais o vale. Chega mais! Os dois percorreram o extenso escritório até chegar do outro lado do prédio, que tinha suas costas viradas para o Anhangabaú. Aí, seu louco, vai surfar em cima dos presuntos? Era uma massa de pelo menos 20 mil zumbis, vagando no amplo espaço do vale, que de longe mais parecia o espaço da Copa do Mundo ou em shows da virada cultural. E o viaduto? Gaguejou Xavier. Olha lá! O viaduto do chá parecia um formigueiro, com corpos constantemente caindo de suas bordas, devastado pela praga de devoradores. O Santa Ifigênia consumia-se numa dança da morte, onde os zumbis, aos milhares, já ameaçavam derrubar a estrutura donirânica. Mas que diabo você quer fazer lá na galeria? Perguntou Nelson. O cigarro dele reluzia nos guizos do seu chapéu. A Jenny tá lá, cara. Tá precisando de ajuda. Disse absorto, tentando enviar uma mensagem pra ela. E você vai arriscar sair lá fora por causa de uma mina que você nunca pegou? É claro, pô. Você não vai entender que diferença faz. Muita diferença. Já pensou no que você vai fazer até acabar essa coisa de zumbi? Essa porra pode durar anos. Eu vou terminar todos esses games aqui. Você acha que a eletricidade vai durar até quando, seu arrombado? É tudo automatizado, seu burro. Vai ter energia até quando não tiver mais humanos nesse mundo. A energia iria acabar naquela mesma tarde, quando os zumbis começaram a cair do viaduto em cima dos fios de alta tensão, torrando tudo. Você gosta mesmo dela, hein? Fricote continuava olhando para o vale em chamas. Os dias eram calmos na galeria do rock quando não tinha apocalipse. Após o almoço era comum os dois encostarem na cerca ondulada de ferro para matar o tempo enquanto as pessoas passavam lá embaixo na 24. Esse lugar é uma merda, suspirava mascando seu chiclete. Você pensa em meter o pé daqui? Eu sei lá, respondia Xavier, mais entretido no volume que a camiseta Bad Religion da Jenny fazia na altura dos seus seios. Eu tenho coisas ainda para resolver aqui no centro de São Paulo. E ainda o seu pai?
Veja, Chave, eu também cresci sem pai. A maioria das minhas amigas também. E pode ter certeza, seria melhor eu não ter conhecido aquele lixo de ser humano. Vai por mim, você não vai querer conhecer o seu. Mas Xavier queria sim conhecer o seu. Aceitara o trabalho no centro, pois sabia que a sua mãe o conhecera naquelas imediações. Andava na rua buscando possíveis semelhanças faciais nos homens mais velhos. Ensaiara milhares de vezes a frase: desculpa, senhor, mas por acaso, há uns 20 anos, conheceu uma moça chamada Rosa? Ela era bonita e magra e morava na rua. Ele não sabia se teria coragem de falar sobre a parte que a mãe tinha sido moradora de rua. Certo dia viu um homem muito parecido com a descrição que sempre sua mãe fizera, de pé no metrô. Ele estava lá. Xavier tinha acabado de descer quando enxergou o homem, e o homem notou sua expressão de urgência no meio da plataforma ao vê-lo. Ele tentou voltar à composição, que fechou as portas na sua cara. Os dois ficaram trocando olhares, surpresos, enquanto vagarosamente o trem se despedia da estação. Camisa bege, chapéu panamá, um olhar melancólico como quem tenta se lembrar se tirou o ferro de passar da tomada ou não antes de sair de casa. Só podia ser ele. Era ele. Naquele momento, Xavier, que olhava lá embaixo a horda monumental de seres monstruosos, torcia muito para o seu pai, se estivesse vivo, ter saído da cidade a tempo.